Vamos lá, texto de Atos 2. Eu quero que você continue bem atento. A mensagem hoje, teoricamente, ela vai ser um pouco mais curta. Então se concentre no que nós vamos ouvir de Deus. Atos capítulo 2, nós vamos ler alguns versos a partir do 14. O tema para essa conversa de hoje é o anúncio da vida. Abre o teu coração o máximo que você pode. Não deixe que a distração tome você. Se você estiver no fundo e puder pedir para o pessoal não ficar conversando, se movimentando. O fundo, ele não é menos sagrado do que aqui na frente. Então vamos todos nos concentrar nesse momento, principalmente. Atos capítulo 2, versículo 14. Acompanhe comigo o que diz a Sagrada Escritura. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Vamos agora para o versículo 23. Ele, Jesus, foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Vamos agora para o 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém, amém, amém. O texto lido nos explicou sobre uma operação do poder de Deus sobre a humanidade. Logo depois da ascensão de Jesus aos céus, aqui nós encontramos um movimento que Deus criou. O que ocorreu em Jerusalém na ocasião descrita só pode acontecer por força sobrenatural de Deus. Só pode acontecer pelo Espírito Santo. Aqui não é possível algo se replicar, se reproduzir pela capacidade do homem. O que houve aqui é uma ação em que o céu tocou a terra. O texto diz que Pedro, um dos mais difíceis discípulos de Jesus, um problemático, um sanguíneo, um cabeça quente, esse Pedro, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, ele juntou-se aos demais discípulos numa festa bem tradicional que ocorria em Jerusalém, que era a festa de Pentecostes, diante de uma multidão muito grande, deu um passo à frente, segundo o texto que nós lemos, e começou a falar à multidão. Pedro começou a falar em alta voz, diz o texto. Imagine-se que havia muita gente. E ele começou a falar sobre um plano pré-estabelecido por Deus, que levou Jesus a ser crucificado, que levou Jesus à morte mais sangrenta de sua época, e que depois o próprio Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, libertando, segundo o texto,
dos horrores da escuridão da morte. Porque o texto diz: a morte não pôde conter Jesus sob seu domínio. E Pedro vai falando com a multidão, enérgico, convincente, cheio do Espírito Santo. Ele diz no versículo 37, palavras que tocaram as pessoas. E o próprio texto vai dizer que as palavras começaram a cortar o coração das pessoas. É uma coisa que não estava na prerrogativa de Pedro. Pedro não tinha tanta habilidade assim, não era um grande orador. Pedro foi a vida toda um pescador. Pedro não tinha uma boa palavra persuasiva. Pedro não tinha uma boa teologia, um bom conhecimento. Pedro não era como Paulo, um homem culto. Pedro era uma pessoa simples, mas ele, cheio do Espírito Santo, elevou o tom da sua voz e começou a dizer a respeito do Cristo, que fora identificado pelos gentios como um homem, um simples homem, um tumultuador, que foi pregado numa cruz, esbofeteado, humilhado, cuspido e morto. Mas Pedro coloca uma vírgula e diz: mas na pré-existência de Deus, Deus o fez ressurgir de dentre os mortos, porque a escuridão da morte jamais poderia predominar-se sobre o Cristo ressurreto, vitorioso, triunfante. E ele começa a falar para o povo. E a cidade estava muito abarrotada, porque na época da festa de Pentecostes, todos iam para Jerusalém, a cidade de Davi. Então tinha muita gente. E o texto diz que à medida que Pedro foi falando, o coração das pessoas começou a se partir. Bom, normalmente eu uso 6 tópicos, 6 pontos, mas hoje eu vou usar só 2. Pedro olhou para aquelas pessoas e passou a descrever uma ordem composta por 2 ações. Anote a primeira ação. Pedro começou a dizer, expressando Deus: vocês devem se arrepender. Vocês devem se arrepender. Todo ser humano precisa se arrepender. Esse necessário arrependimento não reside primariamente na esfera moral, na esfera social, na esfera das decisões comportamentais. Esse arrependimento que Pedro se refere, ele deve ocorrer primariamente no coração do ser humano, em seu estado espiritual diante de Deus. Aqui, Pedro não estava preocupado com o que as pessoas haviam feito, se eram pessoas de moral ilibada ou não, se eram bons pagadores de impostos ou não, se eram pessoas com a ficha limpa. Aqui Pedro não estava pensando sobre o comportamento moral das pessoas. Pedro estava colocando luz ao estado espiritual. Poderia ali, acotovelado no meio da multidão, ter alguém que era uma pessoa honesta, uma pessoa que nunca tinha roubado, nunca tinha extorquido ninguém, um bom pai de família, uma boa mãe de família. Mas apesar de todo bom testemunho, Pedro olhava primariamente para o estado espiritual. Todos nós precisamos nos arrepender quando nos aproximamos diante de Deus em nossa estrutura espiritual. Esse arrependimento, ele precisa ocorrer no coração. Queridos, a Bíblia diz que um dia Deus soprou do seu fôlego em nós. Se você conhece um pouco da tradição cristã, da Bíblia Sagrada, você vai se lembrar. Gênesis 2, do versículo 7, diz que Deus soprou do seu próprio fôlego nas narinas do ser humano. E segundo o texto, a criação humana passou a ser alma vivente. Mas a história nos mostra, inclusive essa história é comprovada por aquilo que você sabe, por sua experiência de vida, pelas coisas que você já viu nos anais da sua história, na esteira dos acontecimentos da sua vida. Você sabe como que o mundo é. A história nos mostra que
esse fôlego de vida que um dia Deus soprara nas narinas da humanidade, se esvaiu. A humanidade se rebelou. A história diz, a Bíblia diz que o ser humano ele foi retirado da presença de Deus por causa do pecado. E por causa do pecado o homem passou a viver uma existência morta. Viver uma lenta morte. O ser humano começou a morrer a partir do seu próprio nascimento. Ele já nasce colocado num trilho que vai levá-lo à morte a qualquer momento, pelas razões mais banais possíveis. O ser humano ele nasce para a morte, porque um dia o fôlego da vida foi retirado de si. Essa morte ela vem constituída de integralidade. O pecado traz consequências de morte em todos os aspectos da vida. Ela determina a morte espiritual, ela determina a morte física, ela determina a morte eterna. Mas segundo a Bíblia, e segundo o testemunho histórico que todos nós conhecemos, Jesus veio ao mundo. Aleluia! Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz que Jesus veio para resolver com maestria o problema da falta do fôlego de vida. Cristo passou por um processo natural de vida. Aos 30 anos começou a sua jornada ministerial, profética, vivendo e ministrando restauração. E no final do roteiro, descrito pelo próprio Deus, Cristo foi morto, no ato substitutivo, porque aquela cruz era nossa, nós aqui estávamos mortos, mas Cristo se rebaixou à morte mais sangrenta possível, para que pudéssemos com a sua morte ser associado a Deus novamente. E a partir da ressurreição dele, pudéssemos também acessar uma ressurreição. Com sua morte, Cristo acessou o túmulo existencial da nossa vida, para que Ele pudesse nos puxar para fora desse pobre, podre túmulo existencial. Um lugar onde não há o sopro de vida. Por mais boa que seja a minha e a sua moral, por mais que nos esforcemos para ser bons seres humanos, não há fôlego em nós por nós mesmos. Por isso que Jesus veio. O que nós vivemos e defendemos não é uma história religiosa, banal, barata, fatídica. Obrigado, Ari. O que nós vivemos é uma coisa que aconteceu no nosso coração. O nosso coração foi partido ao ouvirmos a respeito de Jesus. Ele nos chamou de dentro de um lugar escuro, sem vida, para uma vida abundante. Ao terceiro dia, quando Jesus ressurge, Ele determina para sempre, não apenas a sua vida, vencendo para sempre a morte sobre ela, mas também Ele determina a nossa vida. A Bíblia fala da dádiva do Espírito Santo. Pedro refere-se à dádiva do Espírito Santo. E essa dádiva é a devolução do sopro de vida que um dia nós perdemos. A mesma palavra hebraica que descreve o fôlego de vida em Gênesis 2:7, que é a palavra ruá, tem a mesma raiz da palavra pneuma, que refere-se ao Espírito em João 3. Se você for avaliar comigo, a palavra ruá, que refere-se ao sopro de vida de Gênesis 2, tem a mesma raiz semântica da palavra pneuma, que refere-se ao Espírito de João 3. Então, quando o Espírito, Pedro refere-se à dádiva do Espírito, quando o Espírito é apresentado, ele opera na vida da humanidade, aquele sopro de vida que um dia a humanidade perdeu em Gênesis 2, é devolvido pelo próprio Espírito, por causa da obra redentora de Jesus. Então, a existência humana, ela volta a viver, porque é um sopro que é devolvido a ela. Nós precisamos nos arrepender em nosso estado espiritual, porque nós precisamos do fôlego de vida.
E esse fôlego não fala sobre você ganhar muito dinheiro, ouro, riquezas, diplomas, reconhecimentos, seguidores, patrimônio. Esse fôlego de vida não fala que você vai viver até os 100 anos. Esse fôlego de vida fala sobre uma existência muito, mas muito transcendente a tudo que podemos viver aqui. Bom, eu preciso terminar porque não quero comprometer a festa que teremos após esse nosso encontro. A primeira ação é que precisamos nos arrepender. Meus irmãos, não sei como é que você está aqui, mas nós precisamos nos arrepender. É sobre a nossa essência, não é sobre os nossos frutos recentes. É sobre o nosso estado de vida, não é sobre a sua moral ilibada ou não. Nós precisamos nos arrepender. É sobre uma condição inata em nós. Segunda coisa, segundo texto, nós precisamos ser batizados. Vocês devem ser batizados, diz Pedro, na autoridade do Espírito. O batismo fala de uma postura espiritual, mas também o batismo fala de uma postura social, pública. Batizar-se é um segundo passo para quem se arrepende. Para quem se arrepende genuinamente. Segundo textos, que se arrependeram a ponto de serem batizados, passaram a viver como uma nova criatura. Porque receberam a dádiva do Espírito, que é o sopro de vida. Você talvez deve se lembrar daquele texto de Efésios 2:8, quando a Bíblia diz que nós não somos salvos por nossas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. Lembram desse texto? Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A Bíblia usa a expressão dádiva de Deus. A mesma dádiva de Deus, a mesma palavra dádiva de Efésios 2, é utilizada no texto de Atos 2:38, quando Pedro diz que aqueles que recebem Deus em arrependimento, reconhecem Cristo em arrependimento e são batizados, recebem, segundo o texto, versículo 38 de Atos 2, a dádiva do Espírito. A mesma palavra, Atos 2, dádiva do Espírito, é a mesma utilizada em Efésios 2:8, dádiva de Deus. Ou seja, a dádiva do Espírito é a nossa própria redenção. É a nossa própria redenção. O texto fala que aqueles que se arrependem e declaram publicamente a sua vida a Jesus, por Jesus, para a glória de Jesus, representando com um testemunho vivo, em toda oportunidade possível, a começar pelo batismo, estes recebem a dádiva do Espírito, que é o próprio Deus, o Redentor, que é o próprio sopro de vida. E o pecado, ele passa a ser derrotado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu quero terminar. Você está nessa festa aqui, talvez por ocasiões secundárias. Talvez você veio assistir alguém se batizar. Talvez você veio porque alguém convidou você e você, para não ser deselegante, aceitou, e você tem palavra, então você acabou vindo mesmo. Mas eu quero que você saiba que você está num lugar onde Deus está falando. Entregue a sua vida a Jesus. Você pode negar essa oportunidade e você vai passar a viver agora a sua vida. Você vai conquistar coisas, vai aprender um monte de coisas, vai ter inúmeras experiências, vai ter degustações das mais diversas da sua vida. Você vai constituir resultados, às vezes bons, às vezes pífios, ruins. Você vai ter a sua trajetória. Você vai envelhecer rapidamente. Rapidamente. Não há alguém com uma idade já avançada capaz de dizer: a vida é muito lenta, ela é muito demorada, ela é muito burocrática. Não, a vida é urgente, a vida é ligeira,
A vida passa diante dos nossos olhos como um vapor. Eu estou chegando a 40 anos, mas parece que eu tenho 18. Jogo futebol como se tivesse 20, mas já tenho quase 40. Meu Deus! Daqui a pouco eu já estou chegando na casa de 50. Eu fiz um cálculo esses dias, talvez eu tenha mais uns 15 anos de alta performance ministerial. Depois vou começar a acessar um lugar mais de descanso. 60 anos, 65 anos, eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. A vida passa muito rápido, então você vai construir um monte de coisa que você conseguir com as suas mãos. Mas olha, você pode correr para lá, correr para cá, subir, descer, ter experiências, ganhar muito dinheiro, viajar, comprar coisas. Mas nada vai mudar na sua existência espiritual se você não se arrepender e não se batizar. E o batismo não é um ato poderoso, é um ato que vai revelar a tua decisão de você se integrar a uma comunidade e amar Jesus acima de você mesmo, acima das suas próprias aspirações, acima dos seus mais ardentes desejos. Entrega sua vida a Jesus. Sem esse fôlego, você vai morrer lenta e gradualmente. Vai morrer, não é sobre o que você consegue se abster ou pegar, é sobre uma estrutura. Nós não temos condições de, por nós mesmos, criar vida numa estrutura morta. Se não vir um fôlego de fora e nos vivificar, nós vamos sucumbindo gradualmente. Vamos nos putrificando, se desfazendo. Nada que você possa fazer, nada que você possa ter, nada que você possa ser, nada é capaz de devolver o fôlego de vida a você, a não ser que você se arrependa e se batize. Embora todos nós morreremos um dia fisicamente, nem todos nós morreremos eternamente. Alguns usarão a morte física para acessarem a gloriosa vida em Jesus. Outros terão a morte física como uma sentença da morte eterna. O final físico de quem se arrepende será diferente de quem não se arrepende. Quem vive a redenção em Jesus, um dia ressuscitará pela força do Cristo ressurreto. Mas aquele que não viver a redenção em Jesus não terá condições de pegar nas mãos de Jesus e sair do sepulcro. Em certa ocasião, Jesus com a família de Lázaro, isso está em João 11, Jesus disse para Marta sobre a morte do seu irmão Lázaro. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer fisicamente, viverá. Quem crê em mim jamais morrerá, diz Jesus em sua palavra. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Tenho certeza que alguma coisa Deus falou com você. E que essas palavras possam partir o seu coração, assim como partiu o coração daquela multidão um dia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você agora a considerar o que Deus está falando a você. Arrependa-se do seu estado espiritual agora, em nome de Jesus. Eu tenho enormes problemas como você. Todos nós lutamos contra inimigos intensamente. Não é sobre a força do teu braço, é sobre a sua decisão, é essa que importa. Jesus deseja soprar vida em você e você precisa apenas se arrepender. Ele é o Redentor. Ele ressuscitou para que você, após sua morte física, também ressuscite.
Entregue sua vida a Jesus. Ó Senhor, nós estamos aqui, certos, Pai, que somente o Senhor pode nos soprar vida. Deus de amor, em nome de Jesus, venha sobre nós, nos trazendo convencimento. Em nome de Jesus, venha sobre nós, nos trazendo decisão. Se há alguém aqui, Senhor, precisando ter o coração partido pelas palavras a respeito de Jesus, que nesse momento, Senhor, haja o mesmo derramamento do Senhor, assim como aconteceu lá em Jerusalém há tantos anos, que agora, Senhor, haja esse derramamento sobre nós que estamos aqui reunidos, e que para a glória do Teu nome o nosso coração possa ser partido, e que não numa decisão emotiva, superficial, mas que a partir de agora, amanhã, comecemos a lutar em prol de uma vida ao Teu lado, comecemos a buscar experiências com o Senhor. Senhor, o vazio da nossa vida jamais será preenchido por nada e ninguém, a não ser pelo fôlego do Senhor, fôlego de vida, o pneuma, o Espírito Santo, que foi enviado a nós para nos convencer, nos modular, nos transformar, nos enriquecer. Ó Deus, vai tratando agora a nossa vida e vai tirando toda a obstrução, toda a incredulidade, toda a fantasia religiosa, toda a mentira. Senhor, tudo aquilo que tem nos amarrado, trauma, estigmas, frustrações, decepções, mágoas, raiva. Senhor, tudo aquilo que pode se entulhar em nós como lixos, limpe o nosso coração e que nós tenhamos clareza, vitalidade para nos arrepender e para voltarmos diante do Senhor em contrição, com o coração carregado de arrependimento e nos posicionarmos com verdade diante do Senhor, e que a nossa vida, que os nossos projetos mais particulares possíveis, que a nossa casa, que a nossa agenda, que os nossos desejos, que a nossa família, que o nosso patrimônio, que o nosso dinheiro, que a nossa profissão, que as nossas habilidades, Senhor, que tudo a gente deposite diante do Senhor em amor, e que passamos a viver a encantadora experiência da vida com o Senhor. Nós queremos isso, Pai. Nós nos arrependemos agora. E nós queremos nos aliançar com o Senhor em um compromisso verdadeiro. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente. Todos com os olhos fechados. Se você quiser, me procure após o culto. Procure alguém da igreja após o culto que você conhece. E comece a dar um passo de verdade, para que você se aprofunde mais em Deus. Em nome de Jesus, você não pode brincar com isso. Que o teu coração continue sendo bombardeado pela palavra do Senhor, pela verdade de Jesus. E que você não resista a ela. Largue as tranqueiras da sua vida. Largue o jeito ruim de viver que você tem tido. Largue a incredulidade que você carrega em tuas mãos e a protege com tanto esmero. Largue essa incredulidade porque ela está apodrecendo você. Largue essa fraqueza, essa dificuldade de você se posicionar. Valorize a tua vida. Priorize o que diz respeito à tua sobrevivência. Duvide de qualquer coisa, duvide de todos, mas não duvide do que Deus fala e nem dele. Ele vai voltar, e Ele pode voltar para você hoje, inclusive a qualquer momento. A sua vida, se for constituída inteiramente longe de Jesus, você vai olhar para trás e vai se arrepender amargamente por não ter aproveitado a vida ao lado dele, cumprindo
todas as dádivas gloriosas que Ele tem reservado para você. Deus tem reservado para você uma vida. Não a jogue fora. Não pise em cima dela. Não a negue, não a desperdice. Abre o teu coração para Jesus. Porque Ele pode ser efetivamente o seu Senhor e nada lhe faltar. Ele pode ser o teu fiel escudo, a sua fonte de vida, a sua alegria, a sua realização. Podem tirar tudo de você, mas jamais tirarão a alegria da tua alma, a vida, o brilho, o sopro que estará sobre você e dentro de você. Não viva essa ligeira vida desperdiçando a coisa mais encantadora que ela tem, que é viver com Jesus. Com os olhos fechados, vamos ouvir uma canção. E tome